Oi, alunos do quinto ano, tudo bem? Sou o professor Marcelo Cruz. Hoje o nosso vídeo, nosso assunto é identificar fração como representação que pode estar associado a diferentes significados. Então, uma introdução a nossas frações. Você já ouviu falar em frações? Bom, nós temos aqui a representação de um desenho que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E dessas 8 partes eu peguei 3 partes, né? Eu fiz o colorido em 3 partes. A fração que vai representar é essa aqui, 3/8. Essa fração que está representando. Aqui em cima eu tenho as libélulas, né? 4 libélulas. E das 4 libélulas eu peguei uma. A fração que está representando 1/4. O próximo desenho aqui, nós temos um círculo dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessas 8 partes foram coloridas 5. A fração que representa a parte colorida é 5/8. Então vocês percebam que o denominador, quem está debaixo, determina em quantas partes eu dividi. Então, denominador debaixo determina em quantas partes eu dividi. Dividi em 8 partes. E dessas 8 partes, eu selecionei 5. Mais um exemplo. Em representação, nós temos aqui um círculo dividido em 4 partes. Então, quem está debaixo aqui, né, vai ter que ter uma divisão de 4 partes. E se eu determinei 3 aqui, se eu fiz o colorido em 3, a parte representada, 3/4. A parte representada, dividi em 2, está lá, dividido em 2, e peguei 1/2, certo? Representa metade, não é isso? E aqui eu tenho um outro desenho, 1, 2, 3, 4, 5, denominador, debaixo, divide, né? Dividiu em 5 partes, e dessas 5 partes ele coloriu 3. Certo? Então sabemos já representar nossas frações, né? A parte colorida, a parte especificada lá. Bom, Carla preparou um bolo e o dividiu em um total de 6 pedaços iguais. Lucas comeu um pedaço do bolo. Tá lá nossa amiga Carla com um bolo dividido em 6 pedaços iguais e o Lucas ali pegou uma das partes. Dizemos então que Lucas comeu 1/6, uma das 6 partes, numerador, né? E denominador. Então, debaixo, dividiu, denominador, certo? O denominador é o total de pedaços, que ela dividiu em 6 pedaços, e numerador é a quantia de pedaços que Lucas comeu, certo? Essa fração, 1/6. Vamos dar uma olhada nos exercícios exemplo que nós temos. O primeiro exercício, observe a figura abaixo. Eu tenho uma figura que foi dividida em partes iguais. A fração que corresponde à parte colorida da figura acima é... Então, primeiro, vou ver em quantas partes elas foram divididas. Elas foram divididas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi dividida em 6 partes, né? O denominador, quem está debaixo, determina em quantas partes eu dividi. Iguais 6 partes. E das 6 partes, pegou 2/6. A fração que representa, né, é a letra D, 2/6, certo? Futuramente nós vamos ver que nós podemos simplificar essa fração, certo? Tornar ela irredutível, reduzir ela, dividir ela pelo mesmo valor, tanto no numerador quanto no denominador. Se nós dividimos 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3, certo? A fração 2/6 e a fração 1/3 representam o mesmo valor. Correto? Bom, então aqui a resposta, a letra D, 2/6. Seguindo adiante, observe abaixo o desenho de algumas peças de um jogo de xadrez. Então nós temos as peças do jogo de xadrez aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças. Qual é a fração que representa a quantidade de peças pretas em relação ao número total de peças desse desenho? Bom, se ele quer a quantidade de peças pretas, veja que eu tenho o quê? A quantidade total, que são 8. Quantas peças pretas eu tenho? 1, 2, 3.
3/8, certo? Então, 3 das 8 peças que eu tenho do total, certo? Elas são pretas, correto? Então, a fração que representa 3/8 está lá, letra A. Claro que aqui estão as peças pretas. Se eu fosse perguntar as peças brancas seriam quantas peças brancas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 das 8. Correto? Como resposta, ele queria saber as peças pretas. Nós temos 3/8. Passando o próximo exemplo. Das 15 bolinhas de gude que tinha, Paulo deu 6 para o seu irmão. Considerando-se o total de bolinhas, a fração que representa o número de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou é... Então veja que o Paulo, ele ganhou 6 bolinhas. 6 das quantas? Das 15 que seu irmão tinha. Então eu tenho a fração 6/15. Lembra que embaixo eu tenho o total, certo? E em cima eu tenho a parte ganhada, a parte selecionada, né? A parte retirada, dessa maneira. Então, 6/15 está lá nossa letra A, questão da prova Paraná. Continuando, as partes sombreadas na figura abaixo representam que fração do todo? Então, aqui eu tenho um todo, né, um conjunto total lá, que foram divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, embaixo determina em quantas partes, né, foram divididas iguais, em 6 partes. A parte sombreada, nesse caso, é a parte colorida. Então, eu tenho aqui essas duas partes, 2/6, certo? 2/6, novamente aqui, letra A. Veja que são exercícios fáceis, né, que vocês irão saber resolver tranquilamente. Próximo exercício, novamente uma figura circular, né, um círculo. Observe essa figura, a parte pintada representa que fração da figura toda? Mesma ideia, em quantas partes foram divididas? A parte que determina que foi dividida é o meu denominador, é quem está debaixo, não é isso? O denominador determina em quantas partes foram divididas e quem está debaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? O número aqui embaixo é 8. E foram, né? A parte pintada são 1, 2, 3, 4. 4/8. Correto? Bom, agora você vai procurar 4/8 aqui e não vai encontrar 4/8. Você encontrou 1/2, 3/3, 6/3 e 3 inteiros. Bom, essa fração 4/8, eu posso simplificar ela, posso dividir ela por 2, né? Quando eu divido o numerador e o denominador por o mesmo número, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4, certo? Também não encontrei essa fração aqui embaixo, posso continuar simplificando ela, divido ela novamente por 2, divido ela novamente por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, veja que agora eu tenho a fração 1/2, então a fração 4/8, 2/4 e 1/2 representam a mesma coisa, certo? Se eu pegar uma pizza, dividir em 8 partes e comer 4, eu comi metade da pizza. Ou se eu pegar a mesma pizza, dividir em 4 e comer 2, peguei metade. Se eu pegar a pizza, dividir em 2 e comer uma, comi metade da pizza. Então representa a mesma coisa. Olha o desenho lá. Isso não é meio, certo? Isso não é metade, 50%, correto? A fração que representa meio está aqui, letra A. Continuando, próximo exemplo. Em uma classe há 16 meninas. Prestem bastante atenção aqui, que é exercício que sempre temos que resolver e sempre aparece nas nossas provinhas.
Em uma classe há 16 meninas e 20 meninos. Que fração do total dessa classe as meninas representam? Então ele quer saber as meninas do total, certo? Se é as meninas do total, as meninas são quantas? 16. De um total de quanto? 16 meninas e 20 meninos. Um total de 36. Na classe tem 36 pessoas, 16 são meninas e 20 são meninos. A fração que representa 16/36, letra A. Próximo exercício. Qual a alternativa que representa 4 décimos em números decimais? Veja lá que 4 décimos, né? A minha fração 4 décimos. Claro que pela leitura eu já consigo identificar aqui, né? 4 centésimos, 4 décimos, 4 milésimos, 4 inteiro. Bom, para eu resolver isso aqui, basta, claro, posso andar uma casa para a esquerda aqui, lembrar, né? Quando eu divido por 10, ou vou lá e divido 4 por 10. 4 dividido por 10 não é possível, acrescento um zero. 0,40 dividido por 10, 4 vezes 10, 40, 0. Então, 4 décimos em forma de fração, 4 décimos em forma de número decimal, né? O nosso número decimal com vírgula lá, 4 décimos. A resposta correta, letra B. Certo? Mais um exemplo aqui para a gente ver. José foi ao aniversário do seu primo e comeu 3 décimos dos docinhos que foram servidos. Então, os docinhos lá foram divididos em 10 partes e ele comeu 3 décimos. De que outra maneira essa fração pode ser representada? Então, ele trouxe lá vários números decimais, 3 décimos. Eu posso representar toda a fração na forma de um número decimal, basta que eu pego 3 e divido por 10. Bom, 3 não é possível, vou acrescentar um zero, 0,3 vezes 10, 30. Zerou, 3 décimos. Certo? Exercício fácil, né, de resolver. Basta que você pegue o numerador e divida pelo denominador. Eu tenho a minha fração. Então, olha só, 4 décimos do exercício anterior, 3 décimos desse exercício, certo? Se fosse 5 décimos, seria 0,5. Posso pensar dessa maneira, correto? Passando, próximo exemplo. Márcia fez um bolo e usou meio quilo de farinha de trigo. A quantidade de farinha de trigo usada por Márcia pode ser representada pelo número. Ela usou meio quilo, certo? Quando você olhar numa receita lá estiver escrito assim, meio, significa que você vai pegar metade de um copo, certo? Ou metade de uma xícara, mas você vai usar metade, meio. Ela usou meio quilo de farinha. Então tá aqui, das duas partes que tinha lá do pacote de farinha, ela usou uma parte, ela usou metade, ela usou meio quilo, certo? Mais um exemplo lá, né, relacionado à nossa fração. Observe a gravura da turma da Mônica. Tá lá a Magali, o Cascão, o Cebolinha, a Mônica. Que fração do total de personagens é representada pelas meninas? Que fração do total de personagens é representada pelas meninas? Bom, eu tenho 2 meninas, certo? De um total de 4 pessoas. Ele quer saber a quantidade de meninas do total. Então, eu tenho lá o total de meninas são 2, o total de personagens que eu tenho são 4. 2 quartos, 4 quartos, 1 quarto, 1 meio, não tenho 2 quartos. Lembrando que eu posso simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2,
2. 1/2. Claro, teve gente que já percebeu aqui que metade do grupo aqui são meninas. Então, meio ou 1/2, letra C. Certo? Pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. Identificar fração, né, como representação que pode estar associado a diferentes significados. Até o próximo. Tchau.